do mandamento não roubarás. Este mandamento vai ser explicado também segundo o sentido celeste, segundo o sentido espiritual e segundo o sentido natural. Em linha geral, é dito na nova igreja que quanto mais alguém foge dos roubos de todo gênero como pecados, mais ama a sinceridade. No sentido natural, por não roubarás, se entende privar os outros de seus pertences. Seja feito isto de forma secreta ou de forma aberta. O pecado do roubo, ela tem sua origem no amor de possuir, o qual está constituído pelo roubo, pela astúcia e pelo dolo. Quando estes três estão unidos, é o início de uma personalidade que se chama desonesta. A pessoa é desonesta. E isto dentro da sociedade se manifesta de muitas formas. A desonestidade nos homens irregenerados que roubam a inocência das crianças e dos jovens. De muitas maneiras. Como a inocência é tirada. Hoje em dia, crianças já viram adultos sem muitas vezes ter passado pela infância, as fases da infância. Isto cria mais no futuro problemas de identidade na pessoa adulta. A desonestidade também nos empregadores, a desonestidade nos empregados. Existe desonestidade quando as pessoas não cumprem seus deveres para com seu país, desonestidade quando as pessoas faltam a seus compromissos, muitas vezes, para com a igreja. Existe desonestidade também na preguiça. No sentido natural é muito amplo, que muitas vezes nós mesmos podemos ver que o amor do possuir, ele está manifestado na expressão desonestidade. Então, quando isto é olhado de uma forma natural, então tem que ser corrigido de uma forma natural. A falta natural tem que ser corrigida com coisas naturais. Da mesma forma que existem, comportamentos para degenerar o homem, também estamos em oração para que existam homens que criem leis, normas para regenerar o homem, ainda que seja no sentido civil e no sentido moral, que faz parte da sociedade natural. Do sétimo mandamento no sentido espiritual. Quando o mandamento é estudado no sentido espiritual, o mandamento não roubarás, ela está tratando das coisas que acontecem dentro da igreja. E do mandamento no sentido celeste, ela trata das coisas que se referem com o Senhor. A relação do membro para com a igreja é espiritual e a relação do membro para com o Senhor, ela é celestial. Não roubarás. Para nós melhor compreender esta passagem, este mandamento do não roubarás, vamos utilizar uma passagem das Sagradas Escrituras que vem do Evangelho de Mateus 21:13, que diz assim: e disse Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Como que, estudando esta passagem, como que uma casa que foi instituída para um uso do céu, ela
seja utilizado para outro uso, né? Nós, ao compreender o significado de algumas palavras, nós vamos poder tirar uma resposta, né, correta. Então, o que se entende por casa? Né? Pela casa, no sentido universal, é significada a igreja. E como o culto era oficiado no templo de Jerusalém, por isso foi chamado casa de orações, né? Lugar onde as pessoas vêm para conversar com seu Criador, né? Um lugar que é santo, né? As coisas do mundo fora desse recinto. É profanação, né? Quando as coisas do mundo começam a ser colocadas para dentro da igreja. E, como foi dito, no sentido literal, nós só olhar como que muitas coisas erradas dentro da igreja estão acontecendo. Mas o mais grave é no sentido espiritual. Porque por ladrão, dice, por covil de ladrões, é significado o mal da vida pelos falsos da doutrina. O mal da vida pelos falsos da doutrina. Ou seja, eu vivo uma vida má e utilizo a palavra, reinterpreto a minha conveniência para justificar o mal. Esses são chamados ladrões. É muito difícil, né? Porque eles argumentam de tal forma que podem convencer, inclusive, aos escolhidos. Então, cabe a nós examinar, né? Covil de ladrões é significado o mal da vida pelos falsos da doutrina. Então, não somente os líderes, não somente padres ou pastores, mas também os leigos, os membros, né, que conhecem uma verdade, reinterpretam para justificar um erro da sua vida, né? Ou se veem uma verdade, muitas vezes nem ligam. Acham que muitas vezes é uma coisa para os antigos, sem importância. Então, estas pessoas que agem dessa forma estão violando o mandamento que diz não roubarás, né? Onde as verdades da palavra elas são privadas, são roubadas, né, dos outros, né? O outro vem para a igreja para conhecer a palavra, por isso que é culto, né? Culto. O que significa culto? Culto é cultivar, vem da palavra cultivar. E assim como se cultivam as sementes, a verdade dentro da igreja é para ser cultivada nos corações da pessoa, para ser cultivada essa mente, né? Para que ela encontre o caminho certo da sua vida. Para isso ela vem a um culto, para que as verdades sejam colocadas no terreno do coração, né? Mas quando a pessoa vem para a igreja e não recebe a verdade, é porque outro roubou a verdade e está colocando sua própria doutrina para justificar seus males, né? E deixando o outro sem verdades. Ou seja, ele está roubando, né? Ou seja, o uso, digamos assim, a responsabilidade que um pastor, que um líder, né, que um instrutor dentro da igreja tem, né? Ele tem só uma função, o pastor e todas as pessoas que têm responsabilidade sobre os outros, eles têm só uma função, de ensinar a verdade da palavra. E a palavra mesmo no coração da pessoa, ela vai se transformar, ou vai transformar a vida daquela pessoa, é a palavra. Não é o líder achar que seu testemunho tem mais força que a palavra, né? Então, nós devemos ter cuidado para não cair nas mãos, né, dos que são denominados covil de ladrões. Não roubarás no sentido celeste. Aqui também vamos estudar a palavra, né, utilizando como exemplo uma passagem das Sagradas Escrituras
que vem do Evangelho de João. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quem, porém, entra pela porta, pastor é das ovelhas. Eu sou a porta. Por mim, se alguém entrar, será salvo, e entrará e sairá, e pasto encontrará. Um ladrão não vem, senão para furtar e matar e destruir. Para nós destacarmos. Então diz assim, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, tem que entrar pela porta. E onde está essa porta do aprisco? O Senhor disse que Ele é a porta. Mas para frente, eu sou a porta. Então, temos por obrigação entrar por essa porta. E como se entra por essa porta? Cumprindo o que o Senhor manda. Cumprindo o que o Senhor manda. Então eu preciso, para cumprir o que o Senhor manda, compreender a palavra. Se eu não compreendo a palavra racionalmente, como Paulo fala, que o vosso culto seja um culto racional, se eu não compreendo a palavra racionalmente, então eu vou querer entrar no aprisco, eu vou querer entrar no céu emocionalmente. E emocionalmente, que tem a ver muitas vezes com a vontade, que não é acompanhada por um raciocínio claro, eu vou andar pela escuridão e posso tropeçar, cair e afundar em coisas oscuras, porque a luz da razão que a palavra me dá não vai estar comigo. Então, o emocional não é garantia de entrar no céu. Então, o Senhor disse, eu sou a porta. Então, no sentido celeste, a pessoa que procura um atalho para entrar no aprisco, ele está utilizando a sua própria prudência e está ignorando a providência. E a providência máxima na nossa vida é o reconhecimento que o Senhor é o nosso único Deus. Senhor Jesus Cristo é o nosso único Deus. Então, quando nós não temos uma ideia clara de quem é o nosso Senhor, nós vamos tomar outros caminhos, que não é a porta. Então, quem entra por outro caminho, ele é chamado de ladrão e salteador, porque não vai reconhecer o Senhor e, portanto, as suas verdades também para ele não significam nada. Ler aqui esta pequena frase que diz assim: aqui também o ladrão é o mal do mérito, porque aquele que arrebata ao Senhor as coisas que lhe pertencem e as atribui a si é chamado ladrão. Como esse mal fecha o caminho para que o bem e a verdade que procedem do Senhor não influam, se diz que ele mata e destrói. É a pessoa que utiliza sua própria prudência. Ele faz o bem, ele fala uma verdade, e ele pensa que tudo que foi feito e tudo que foi dito provém dele. Ele está se apoderando de algo que não lhe corresponde, porque só Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o amor. Só Ele é a verdade. Nós somos servos. Isso que fique bem claro. Nós somos servos. E o servo está para servir. O ministério é do Senhor Jesus Cristo. De mais ninguém. Então ninguém pense, que é dono de alguma coisa, das coisas da igreja, que são as verdades e o amor, que são os fundamentos da igreja. Então nós estamos para servir. No cargo que estejamos. Porque uma igreja tem vários cargos. No cargo que estejamos, estamos para servir. Que só o Senhor é Deus. Então, existe uma transgressão, existe uma violação do mandamento no sentido celeste, quando nós nos imputamos a nós algo que pertence
somente ao nosso Senhor. Então aqui fechamos esse estudo sobre o mandamento sétimo, não roubarás, no sentido natural, no sentido espiritual e no sentido celeste, né? Que nós cumpramos este mandamento, porque quanto mais nós cumprimos o mandamento, mais nos aproximamos da sinceridade, né? Da lealdade, da fidelidade. Então que o Senhor nos dê essa força de dizer ao não roubarás em todas as suas formas. O não roubarás não faz parte do nosso comportamento, da nossa postura, dos nossos projetos, né? De dia a dia. Então nós estamos do lado da sinceridade, da verdade, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.